Então, pessoal, vamos fazer a revisão do sexto ano, né, da matéria que vai ser cobrada no teste. Então, sigamos. Então, a primeira questão que eu coloquei para vocês é para explicar a evolução da história humana com base na domesticação das plantas e animais até a sedentarização. Então, o que você tem que pensar nessa questão? Você tem que pensar que, olha só, a domesticação das plantas ela vai permitir a sedentarização humana. Então, um exemplo, né? De 250 mil espécies de plantas que nós conhecemos, apenas três, ela corresponde a 50% da alimentação mundial, que seria o arroz, o milho e o trigo. Então, essas três têm a maior produção. Então, na maior parte da história, os humanos eram nômades, então eles viviam, né, soltos, não tinham um local fixo na natureza. Acabava a comida e ia para outro lugar. Tiveram seu cotidiano controlado pelo ritmo da natureza e formavam grupos com um número pequeno de indivíduos. Então, esse grupo era pequeno de indivíduos por causa da alimentação, entendeu? Primeiro que você não tinha, era inseguro o local, a comida não dava para muita gente. Então, quanto mais numeroso fosse o grupo, mais rápido a comida acabava. Por isso que os grupos eram pequenos. As mudanças das estações forçavam os animais a migrar em busca de melhores pastagens e alimentos, bem como seus predadores, entre eles os humanos que viviam da caça e da coleta. Então o humano, ele, né, seguia a boiada, né? Então os animais que eram usados para caça, né, migravam, né, de tempos em tempos por questões de frio, de questões ambientais, né, no modo geral, acabavam forçando esses humanos a acompanharem também aonde esses animais iam. Aí atrás tem um vídeo, né, que é a estrutura, né, seria a estrutura, né, dessa domesticação das plantas feita pelas mulheres, né, as mulheres que vão ser as responsáveis pela sedentarização humana, né? Elas que vão domesticar as plantas, porque a elas era dividida essa tarefa, né? Aos homens era tido como os caçadores e as mulheres essa questão da coleta dos frutos e dos legumes. Então, muito possivelmente foi, né, a elas a ideia de começar a domesticar as plantas. E essa questão de domesticação das plantas, de sedentarização, a gente dá um nome de revolução no Neolítico. Então é uma revolução que vai mudar a perspectiva do humano com a natureza. É aí que começa o humano a dominar a natureza. Então você tem duas revoluções que impactou a história humana. Você tem essa revolução onde tem a domesticação das plantas que vai possibilitar a fixação desse humano, desse ser, né, esse homo humano, né, homo sapiens, no local fixo. É ali que ele vai poder marcar uma região e falar que aquilo ali é dele. Ali que você vai começar a ter, né, a propriedade privada, é onde você vai ter os conflitos, né, por terra. Antes você não tinha esse conflito por terra, né, você começa a ter. Então essa revolução do Neolítico e a revolução industrial vão ser dois marcos na história humana, né? Uma que possibilitou a gente se fixar na terra, não precisar mais ficar migrando de locais para locais, e com isso, né, ter várias adversidades. E a outra revolução industrial que vai mudar a nossa perspectiva de mundo, né? Próximo. A 2 a gente tem o que é desenvolvimento social segundo a ONU. Então, baseado no que a ONU prega, né, segundo a Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento social é um processo que visa melhorar a qualidade de vida de todos os indivíduos, promovendo a justiça social, a igualdade e a inclusão. Envolve a criação de políticas e programas que garantam acesso a recursos básicos como educação, saúde, emprego e habitação, além de fortalecer as comunidades e promover a participação ativa dos cidadãos na sociedade. O objetivo é construir uma sociedade mais equitativa e sustentável. Equitativa seria uma sociedade mais igual, onde todos têm a oportunidade de prosperar e utilizar os recursos humanos de maneira a não comprometer sua disponibilidade para gerações futuras. Então, o que esse desenvolvimento social fala? Que tem que sobrar, né, um planeta para as futuras gerações. A gente tem que consumir os recursos, mas não esgotar os recursos, para que esses recursos que não são renováveis
eles consigam, né, ou repensar o modo do consumo para que as gerações futuras, nossos filhos, netos, bisnetos, tenham um planeta para poder consumir, um planeta para viver, porque o planeta é finito. Os recursos minerais, né, na sua grande maioria, são finitos. Eles não vão gerar mais. A gente tem que pensar numa forma de reutilizar, reciclar, ressignificar esse consumo, esse uso, porque não existe terra para tanto consumo, né? Se a gente fosse seguir, né, um padrão de consumo norte-americano, a gente precisaria de quase 4 terras, né, de recursos minerais. E não existe 4 terras, existe apenas uma. Então é um padrão de consumo que tem que ser revisto, né, o mais rápido possível. 3. Na 3 você vai citar um problema social e um problema ambiental da ocupação desenfreada do relevo. Aí eu coloquei ali uma imagem, né, de uma ocupação do relevo, onde não foi planejado, uma ocupação que vai ocorrendo em várias cidades do Brasil, né, um processo de favelização, onde você tem a ocupação dos morros, sem uma estrutura desse relevo para aguentar essa construção. Então, você pode pensar que o primeiro problema social quando ocorre um desastre é a morte das pessoas. Então você tem um risco à vida das pessoas porque essa estrutura, esse terreno, não é um terreno propício para morar. E ambientais você pode pensar vários. Você pode pensar uma alteração do clima, porque você vai desmatar aquela área, né? Então o próprio desmatamento já é um problema ambiental. Alteração do clima, porque sem aquela vegetação, aquele microclima já vai mudar. O próprio desmatamento das florestas, danos ambientais, contaminação das águas fluviais, do terreno, porque você vai ter ali agora uma estrutura de esgoto que possivelmente pode correr a céu aberto. Então tudo isso vai contaminar esse ambiente. 4. Explique o que foi a crescente fértil. A crescente fértil, vou pegar aqui para... Crescente fértil vai ser o uso desses rios, dessa região aqui, no Oriente Médio e na África. Basicamente aqui pegando o Nilo aqui, né, o Nilo no Egito, o Rio Jordão aqui, que passa aqui Líbia, Israel, né, essa parte aqui, né, do Oriente Médio, e aqui é a parte aqui, né, o Rio Tigres e o Eufrates, né, e o Tigre. Então esses rios aqui, eles têm uma estrutura de cheias. Então, de tempos em tempos, as águas dele, elas extrapolam as margens, então elas vão inundando uma região. Então, quando eles estão inundando, eles usam essa água para nutrir essa região. Então, esses nutrientes que estavam no fundo do rio vão para as margens. Então, quando essa área seca, quem mora lá acaba, né, arando e fazendo a semeadura para que na hora de inundação esse broto, né, possivelmente um arroz ou alguma outra planta alagada, consiga brotar e crescer, né? Então você tem uma produção grande. Então a área denominada crescente fértil compreende as planícies dos rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, sendo os primeiros lugares onde se praticou a agricultura. A região apresenta clima árido e semiárido, que é o Oriente Médio ali, né? A proximidade dos rios era fundamental para a prática agrícola devido à existência de solos férteis e da disponibilidade de água. Ocorreu também em outras civilizações antigas, como a Mesopotâmia, Egito, China, Grécia, Roma, Índia. Então todos os locais onde você tinha o rio, onde você teve a ocupação humana, essa sedentarização humana que ocorreu, então você tem que plantar, né? Você conseguiu domesticar as plantas, então você precisa de água para viver. Então não tem como ter uma civilização, né, apartada de uma fonte de água. Então os rios foram muito utilizados, né, principalmente nesse início da sedentarização, as primeiras cidades que se formaram. Então os rios, né, tanto é que o Egito, né, os gregos falaram que o Egito, né, o Nilo seria a dádiva do Nilo, né, porque sem o Nilo ele corta uma região muito árida na África, né, atravessa um deserto, não seria possível, né, ter uma população vivendo ali numa área tão seca. Então ele nasce lá nos Lagos Vitória, né, corre, né, para dentro do continente africano até desaguar em delta lá no Mar Mediterrâneo, né, aqui no Mar Mediterrâneo, essa parte aqui do Mar Mediterrâneo, ok? Então essa parte
foi fundamental. Sem essas águas não seria possível a sedentarização humana. 5. O que é um deserto verde? Um deserto verde, né, não é um deserto colorido, né? Porque é uma plantação, é uma monocultura de uma planta, uma única planta, onde essa planta exótica, ela acaba alterando o clima, alterando a biodiversidade de um local. Então, no caso aí, o exemplo que eu coloquei aí são as grandes plantações de eucalipto, por exemplo, pode ser pinos, para produção de carvão e celulose. Então, essa floresta, ela é uma planta exótica, por exemplo, o eucalipto é uma planta asiática. Então, onde você planta eucalipto, ele vai drenar muito a água. Então, no Brasil, né, principalmente no Paraná, se planta muito eucalipto, para fabricação de celulose, fabricação de papel. Então, e você pensar, né, essa monocultura, né, essa silvicultura, ela está atrelada ao reflorestamento. Então, você tem, né, que está sempre plantando essa planta para poder ter o que colher mais na frente. Então, esse deserto verde seria essa plantação gigantesca, essa monocultura dessa planta que não dá fruto, não dá nada, é só mesmo para utilizar a árvore, né, o tronco da árvore. 6. Cite fontes de energias renováveis e não renováveis. Não renováveis é aquela energia que ela tem um ciclo, então você consegue obtê-la de novo, né? Ela não se acaba, né? Você tem um ciclo, ela começa, ela se reestrutura, ela se transforma e ela volta. Então, a energia solar, né, que é a energia vinda do Sol, quando existe Sol, nós conseguimos extrair dele a energia. A eólica, o vento, então áreas onde tem muito vento, você consegue obter, né, essa movimentação de energia. A força das marés, né, então áreas costeiras você consegue utilizar, né, a força das marés. As hidrelétricas, né, movimentadas pela queda d'água, né, então você faz uma represa em um rio ou um lago e consegue gerar uma queda d'água que movimenta a turbina. O biodiesel, né, eu coloquei o exemplo aí do álcool, né, que é um combustível que você consegue, né, gerar ele de novo. Você consegue plantar, né, a planta que você está utilizando para gerar o biocombustível, pode ser a cana-de-açúcar, pode ser o milho ou qualquer outro, né? A gente utiliza a cana-de-açúcar, os Estados Unidos utilizam o milho para a produção desse biocombustível. Não renováveis é aquela que a gente não consegue mais produzir, né? O carvão, que é a fonte de energia mais poluente do planeta, né? O carvão, que é muito utilizado nos Estados Unidos, na China. O petróleo e a energia nuclear. Então são elementos que a gente não consegue obter de novo. Gastou, acabou, já era, não tem mais. Próximo. Quais são os problemas que podem ser considerados pela extração mineral? Então você vai tirar, né, um recurso da natureza. Então, primeiro, aumento da produção mundial, né, a produção industrial, redução da temperatura local e o próprio desmatamento e a erosão do solo. Então tudo isso vai gerar problemas, né, com essa extração mineral. Você vai tirar um recurso da natureza, então vai gerar impactos na natureza, né? Então ele gera esse impacto. Então positivo vai ser o aumento da produção industrial e outros 3 negativos, a redução da temperatura, o desmatamento e a erosão do solo. Então, o que é a silvicultura? A silvicultura, né, é aquela ciência, né, uma prática de cultivar, manejar, preservar uma floresta para a produção sustentável de madeira e outros recursos florestais. Essa disciplina engloba atividades como plantio de árvores, proteção contra pragas e doenças e manutenção da biodiversidade, a gestão dos ciclos da colheita para garantir que florestas continuem a fornecer benefícios econômicos, ambientais e sociais ao longo do tempo. A silvicultura busca equilibrar a exploração dos recursos florestais com a conservação dos ecossistemas. Então você tem que pensar a silvicultura com reflorestamento. Então, geralmente a monocultura, né, que você vai plantar lá o eucalipto, então você refloresta uma outra área para que você tenha sempre o eucalipto para cortar. Então é assim que funciona, é um ciclo, né, de plantio e corte, plantio e corte. Então você está sempre tendo a árvore para poder cortar. 9. Cite os impactos da Revolução Industrial na história humana. Então eu coloquei ali,
A evolução industrial ela teve profundos impactos na história humana, então ela transformou, né, o planeta na economia, na sociedade e no meio ambiente. Economicamente falando, ela vai impulsionar a industrialização e a urbanização. Então, cidades onde tinham indústrias, ela vai atrair mais pessoas, mais população, criando empregos, aumentando a produção em massa. Então, graças à industrialização, a gente conseguiu ter agora uma industrialização em massa. Você consegue fazer o mesmo produto em grande quantidade, esse produto igual, diferente do artesanato. No artesanato você não tinha isso, o artesão ele não controlava a produção. Então, ele tinha um produto e o segundo produto que saía não era igual ao primeiro, né? Tinha algumas leves atenuantes diferentes. Socialmente, vai levar às mudanças demográficas, né, como a migração em massa para as cidades, a formação de novas classes sociais, condições de trabalho difíceis. Então, as primeiras indústrias ela vai requerer uma exploração do trabalho muito agressiva. Então, você trabalhava 14, 16 horas, você tinha o trabalho infantil, você tinha o trabalho... não se tinha distinção de quem estava lidando nessa indústria nascente. Então, a exploração do trabalho ela era muito agressiva. E com a natureza, né, ambientalmente, resultou na poluição significativa, degradação dos recursos naturais, mudanças climáticas iniciais. Então, esses impactos vão moldar o mundo moderno e continuam a influenciar a vida cotidiana. Então, todos os impactos que a gente vai pensar na natureza, então o mundo agora ele é praticamente dominado pelas máquinas. Então, com as máquinas, o ser humano conseguiu agora literalmente mudar a natureza, controlar a natureza. Então, é difícil você falar, né, que um local onde o ser humano não tenha ido e habitado. Né? Até os locais mais inóspitos, né, como áreas da Sibéria, onde são locais muito frios, e áreas muito quentes nos desertos, você tem lá a ocupação humana. Né? Ele consegue se adaptar a essa estrutura graças, né, a essa estrutura de máquinas. Né? Então, isso tudo favorece, né, a ocupação do planeta. Para finalizar, eu coloquei completar, né? Tem várias frases. Então, o petróleo, gás natural, carvão mineral corresponde a mais de 80% da energia consumida no mundo. Então, são combustíveis fósseis, né? Então, esses são exemplos de combustíveis fósseis, né? São responsáveis por 20% do consumo mundial do petróleo, tem cerca de 60% da produção mundial. Então, esse país aí seria os Estados Unidos. Então, o consumo de energia na cena tem apresentado um aumento de crescimento, facilitando a sua indústria. Então, quem tem aumentado muito o crescimento de energia no mundo é a China, é o chinês, o consumo chinês, né? Então, vem aumentando muito a produção. Então, estão ao ponto de estar quase se rivalizando aos Estados Unidos, que é uma grande potência. É considerado o mais poluente dos combustíveis. Então, o carvão mineral, eu falei já agora há pouco, né? O carvão mineral é o mais poluente de todos, né? Porque ele gera uma fuligem que contamina a atmosfera de uma forma muito agressiva. Etanol, biodiesel, termoeletricidade, obtida da biomassa, né? O bagaço e a lenha, o lixo, energia solar, eólica, força das marés, geotérmica, são vistos como fontes alternativas de energia. Ok, pessoal? Então, eu acho que a gente passou aí pelas questões de ocupação, né? O domínio, o extrativismo da natureza, a ocupação do homem à natureza. Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou pode me mandar alguma mensagem nas redes sociais. Então, até a próxima aula. Obrigado por assistir. Então, se possível, siga, comente, compartilha e sigamos. Valeu!